Fala pessoal, e olha, quando eu pensei que eu já tinha falado tudo que tinha pra falar sobre o final de Game of Thrones, surge algo novo, algo importante, uma nova revelação que é justamente o que nós vamos ver nesse vídeo aqui. A Maisie Williams, que fez a Arya Stark, ela deu uma entrevista bem longa pro Hollywood Reporter e ela falou que o Kit Harington contou que ele ficou sabendo lá na terceira temporada da série que o Jon Snow mataria o Rei da Noite. Contaram pra ele na época da Season 3 que o Jon seria o responsável por acabar com o líder dos White Walkers. Então vamos ver com detalhes essa história porque, né, claramente o David Benioff e o Daniel Weiss mudaram de ideia no decorrer da série, fazendo a Arya matar o Rei da Noite. A gente vai ver o que eles próprios falaram sobre isso. Então olha só, sei lá, 90% de quem via Game of Thrones achava que o Rei da Noite morreria pro Jon Snow. Vocês concordam comigo? Vocês faziam parte desse grupo? Aliás, comenta aí, antes da season final, quem você achava que ia matar ele? Eu tinha certeza que seria o Jon Snow, que pelo menos teria uma luta entre eles e o Jon estaria envolvido diretamente com o fim do Rei da Noite. Quem achava isso tinha razão, sabe? Tinha razão pra pensar assim, tinha base pra isso, porque desde o começo da série a história veio construindo esse confronto entre o Night King e o Jon Snow, e o Jon é totalmente ligado com essa coisa de Além da Muralha, de Longa Noite, de White Walker. Ele é familiarizado com isso desde o começo, e a Arya, por exemplo, nunca tinha visto um White Walker na vida dela. Não que isso impeça ela de matar o Rei da Noite, né? É óbvio que não. Eu já vou discorrer mais sobre isso daqui a pouco, mas que tinha um histórico entre o Rei da Noite e o Jon Snow tinha, é um fato. E olha aqui o que o próprio David Benioff falou sobre isso, sobre escolherem a Arya Stark para destruir o líder e não o Jon Snow. Ele disse que fazia mais ou menos 3 anos que eles sabiam que seria a Arya Stark que daria o golpe fatal. God, I think it's probably 3 years now or something we've known that it was going to be Arya who delivers that fatal blow. 3 anos, então, se o plano inicial era o Jon fazer isso, eles devem ter mudado o Jon Snow pela Arya ali por volta da temporada número 5, número 6, né? Isso realmente deve ser verdade. Eles já deviam saber há uns 3 anos que seria ela, porque a partir da 7ª temporada a série já deu vários indícios de que a Arya destruiria os White Walkers. As dicas mais óbvias foram a própria adaga que ela usou aparecer no livro que o Sam tava lendo pra descobrir como derrotar os caminhantes. Isso daí já foi uma baita dica de que a adaga seria usada. Depois o Bran ganhou essa mesma adaga do Peter Baelish e o Brandon entregou ela pra Arya Stark no mesmo bosque onde mais tarde o Rei da Noite seria morto. Então se liga, o Bran não fez isso à toa, ele não deu a adaga pra Arya porque combinaria com a cintura dela. Ele sabia que o fim do Rei da Noite viria através daquela arma. Da mesma forma que o próprio Bran escolheu ficar no bosque esperando o Rei da Noite como uma isca, porque ele também sabia que no último segundo a Arya chegaria pra poder acabar com tudo. Daí ainda teve ela aparecendo do nada na surdina atrás do Jon Snow, da mesma forma que ela fez com o Rei da Noite. Enfim, tudo isso foram dicas de que ela seria a grande responsável por isso. Resumidamente, eles fizeram essa mudança para quebrar expectativas. O próprio David fala que o Jon sempre foi visto como herói e eles queriam evitar essa coisa, sabe? Ele falou que não parecia certo naquela hora ser o Jon Snow novamente naquela posição, então escolheram a Arya Stark. Mas vamos analisar isso aqui com detalhes, né? Primeiro, o óbvio ou esperado não é sinônimo de algo ruim. Não é porque a gente tá esperando que algo aconteça que esse algo vai ser ruim de se ver, não é assim que funciona. Na maioria dos casos, o previsível é sim algo negativo, mas tem casos que simplesmente ficaria bom se fosse daquele jeito. É o que eu falei sobre o histórico do Rei da Noite contra o Jon. Ambos se encontraram 3 vezes na série, tinha todo o contexto envolvendo os dois, então não é à toa que a gente pensou que o Jon Snow mataria ele. Afinal de contas, o plano inicial era justamente o Jon fazer isso. Só que o que aconteceu? O David e o Daniel ficaram meio fissurados no conceito de subverter expectativa no fim da série. Mas para você criar isso de um jeito bom, você precisa saber fazer, não é só querer quebrar a expectativa do público. Olha só isso, galera, a ideia deles de não serem previsíveis foi levada tão a sério, foi tão grande que eles não deixaram nem o Jon Snow lutar contra o Rei da Noite, que era outra coisa que todo mundo tava esperando. Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo e volto a dizer, o real problema não é o Jon Snow não matar o Rei da Noite, a questão é que os caras se viram 3 vezes e não rolou nenhuma luta entre eles. Isso que é complicado, sabe? É uma vontade tão grande que eles tiveram de não serem previsíveis que arruinou muita coisa na série. O Jon Snow não era obrigado a matar o Rei da Noite, mas a luta eu acho que tinha que rolar. A luta entre ele e o Jon tornaria aquele episódio muito melhor. Eu acho que isso é unânime, né? Comenta aí embaixo o que você acha. Eles podiam lutar, o Rei da Noite avançava depois pra poder chegar no Bran e a Arya matava ele no final como aconteceu normal no episódio. Mas não pode ter a luta senão fica previsível demais. A temporada final toda é nessa base de não ser previsível, né? Não ficou uma porcaria a Arya matar o Rei da Noite, a ideia em si não é ruim, mas o resultado final dessa ideia ficou meio estranho sim, porque o Rei da Noite foi destruído rápido demais
demais. Ele morreu pra aquele truque de trocar a adaga de mão, e se a Arya Stark é experiente em lutas, o Rei da Noite tem que ser 10 vezes mais, porque ele é vivo há muito mais tempo do que a Arya. Ele ficou construindo esse exército de mortos há pelo menos 5.000 anos, e além do mais, o principal, né, ele não é um humano comum, ele tem magia na criação dele. Lembra quando o Theon Greyjoy foi pra cima dele? O cara não perdeu tempo, o Rei da Noite acabou logo com aquela briga, enfiando a estaca no Theon. Ele nem teve tempo de reação contra o Rei da Noite, mas daí, contra a Arya Stark, ele pega ela, fica lá paradão encarando ela por vários segundos, dando tempo pra ela contra-atacar, dando tempo pra ela reagir. Quanta conveniência, né? Então, resumindo, pessoal, seria o Jon Snow que acabaria com o Rei da Noite, mas como eles acharam que isso ficaria previsível demais, escolheram a Arya Stark, que é bem treinada, sabe lutar e tinha a adaga de aço valeriano. Se não fosse pra ser o Jon, eu acho que eu também escolheria a Arya Stark. O que eu mudaria no episódio, já que eles optaram pela Arya, né, seria adicionar a luta do Jon contra o Night King. Eu manteria a Arya matando ele, mas eu faria ele viver mais um pouco na série. Eu não tornaria a morte dele tão rápido e tão fácil assim. Comenta aí embaixo quem você gostaria que matasse o Rei da Noite. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, porque as novidades da House of the Dragon estão pra sair, então se inscreve aí pra não perder nada da série nova. Se você quiser interagir mais comigo, saber mais sobre mim, me siga lá no Instagram, @Universo Gelo e Fogo. O link da entrevista da Maisie Williams vai estar aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Valeu mesmo e até a próxima.